Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um período da história que é conhecido como Renascimento Comercial e Urbano e que contribuiu bastante para a crise do feudalismo. Vocês se lembram o que é feudalismo? Então, feudalismo foi aquela organização política, econômica, social baseada na posse de terra, que foi estabelecida em parte da Europa durante a Idade Média. Que terra era essa? Era o feudo, este que era autossuficiente, ou seja, tudo o que se precisava era produzido lá mesmo. Foi um período em que as pessoas ficaram mais reclusas nas propriedades, evitando, por exemplo, as invasões bárbaras que estavam acontecendo no período. Os camponeses plantavam, colhiam, criavam os animais, coletavam os frutos nos bosques. A nobreza cuidava mais da proteção e o clero dos assuntos religiosos. Esse período começou a se estruturar no começo do século IV, quando o Império Romano já estava em crise. Só que ele só se consolidou mesmo lá pelo século VIII. Em algumas regiões, ele durou mais tempo, como foi o caso da França. Em outras, durou menos, chegando a aproximadamente o século X e XI. É justamente esse período do final do feudalismo que nós vamos ver, porque foi um período de transição, no qual houveram muitas transformações. E que transformações foram essas? Houve um grande crescimento demográfico. Além disso, houve uma expansão das áreas de cultivo, ou seja, nas áreas de plantio. Teve também o aumento da produção agrícola. E com tudo isso, as pessoas começaram a sair do campo e irem para a cidade. Tudo isso gerou o renascimento comercial e o renascimento urbano. Mas como isso aconteceu? Vamos falar sobre cada aspecto agora. O crescimento demográfico aconteceu porque começaram a ter menos epidemias, visto que as pessoas estavam mais afastadas. Os moradores dos feudos não tinham muito contato com outros feudos. Portanto, as doenças começaram a atingir menos essa população. E, por consequência, começou a morrer menos pessoas por causa dessas doenças. Houve ainda a diminuição das invasões bárbaras, já que a maioria desses povos já tinham se estabelecido em determinados locais, como por exemplo os francos, que já tinham se fixado na região da Franquia, onde hoje seria a França. Passou-se ainda a ter menos mortes nas guerras entre feudos, por causa da mudança no modo de enxergar essas guerras. Por exemplo, os cavaleiros começaram a usar armaduras mais resistentes. Eles começaram ainda a evitar o assassinato dos cavaleiros adversários. Eles preferiam capturar e exigiram uma recompensa pelos prisioneiros. Até a igreja interferiu nesse aspecto, pois ela determinou que não poderiam ter batalhas nos domingos e nos dias santos. Tudo isso foi contribuindo para que houvessem menos mortes, ou seja, foi diminuindo a mortalidade. Com isso, a população começou a crescer. Um exemplo disso é que a população da Europa Ocidental, que no ano 800 se aproximava de 18 milhões de pessoas, passou a ser de quase 50 milhões de habitantes no ano de 1300. Mas será que os feudos seriam suficientes para comportar todo esse quantitativo populacional? Com certeza não. E isso se tornou um problema. Outra questão que contribuiu com o fim do feudalismo foi a expansão das áreas de cultivo. Conforme a população ia crescendo, cada vez mais era necessário ampliar os locais de plantio. Para isso, fizeram a derrubada de bosques e florestas, começaram até a aterrar os pântanos. Além de tudo isso, houveram inovações técnicas agrícolas na época. Mas quais foram elas? Uma delas foi a charrua, que era um arado de ferro que passou a substituir o arado de madeira. E por causa da maior resistência desse material, tornou-se possível movimentar a terra com mais profundidade, melhorando então os resultados na hora da colheita. Uma outra inovação foi o uso da rotação trienal. Mas o que isso significa? Antes da rotação trienal, dividia-se a terra em duas partes. Uma parte plantava-se, por exemplo, trigo e na outra a cevada. No ano seguinte, invertia-se as culturas nos dois pedaços de terra.
Só que com esse método, a terra ia ficando muito desgastada. Foi então que começaram a usar a rotação trienal, na qual dividia-se o terreno em três partes e apenas duas delas eram usadas. Uma das partes sempre descansava. Como podemos ver na imagem, por exemplo, no primeiro ano, a terra recebeu plantação de trigo, na primeira parte, e cevada, na segunda. A terceira ficou em descanso. No ano seguinte, a primeira parte da terra é que ficou em descanso. A segunda parte recebeu o trigo e a terceira recebeu a cevada. E assim por diante. Por causa desse rodízio entre culturas de plantio e descanso, a terra produzia mais. Uma terceira inovação foi o uso do peitoral nos animais. Os cavalos, que antes eram atrelados ao arado pelo pescoço e por isso ficavam muito desgastados com o trabalho, passaram a ser atrelados ao arado pelo peito, daí o nome peitoral. Isso fez com que houvesse um aumento no rendimento dos animais, já que passaram a ter uma maior resistência ao trabalho. Além de tudo isso, os moinhos de vento e de água foram aprimorados, aumentando ainda mais a velocidade e a qualidade da moagem dos grãos. Com mais terra cultivada, mais pessoas para trabalhar e novas técnicas agrícolas, houve um considerável aumento da produção. Com o aumento da produção agrícola, os feudos passaram a produzir excedentes, ou seja, produziam mais do que precisavam para a subsistência. Mas o que fizeram com essa produção que sobrava? Começaram a vender. Aos poucos, foram retomando o comércio com outros feudos, dando origem ao que chamamos de renascimento comercial. E o que foi o renascimento comercial? Foi justamente o ressurgimento do comércio. Nesse contexto, alguns servos resolveram sair dos feudos, resolveram tentar a sorte como comerciantes ou artesãos. Além do mais, retomou-se a troca de produtos entre os feudos. E gradativamente, à medida que o comércio foi se expandindo, foram sentindo a necessidade de reutilizarem as moedas, que em algumas regiões tinham praticamente sumido. E como centros comerciais, surgiram as feiras. As feiras medievais geralmente ficavam perto de florestas ou castelos. Os comerciantes que antes ficavam somente levando a mercadoria de um lugar a outro começaram a estabelecer pontos fixos para as transações comerciais, que foram chamados de feiras. Essas feiras duravam de 15 a 60 dias e aconteciam uma ou duas vezes ao ano. Iam pessoas de todos os lugares, levando as mais diversas mercadorias. Além dos produtos, havia também uma variedade nas moedas. Por causa desse problema, surgiu uma nova categoria profissional, que foi a dos cambistas, que faziam a troca das moedas, ou seja, o câmbio. Com todo esse contexto de mudanças, surgiram os burgos. Surgiram especialmente nesses locais onde tinham feiras que duravam muito tempo. Algumas dessas feiras acabaram se tornando permanentes. Os burgos eram pequenas cidades protegidas por muros, e nelas o comércio foi ficando cada vez mais intenso. Os moradores dos burgos eram, em sua maioria, comerciantes e ficaram conhecidos como burgueses, que faziam parte de uma nova categoria social, que era a burguesia. Para protegerem a sua categoria, os comerciantes se juntaram nas ligas, que eram espécies de associações. Além dos comerciantes, uma categoria social que ficou bastante conhecida na época foi a dos artesãos, que abasteciam os comerciantes com os produtos que produziam. Para se organizarem melhor, esses artesãos se juntaram nas chamadas corporações de ofício, que eram nada mais nada menos que associações de profissionais de um mesmo ramo de atividade. Eles fizeram isso para tentar se proteger. Para tanto, até criaram algumas regras, como por exemplo, todos tinham que usar o mesmo tipo e qualidade de matéria-prima, para que não houvesse uma concorrência desleal. Ou também, todos tinham que cobrar o mesmo valor para os mesmos tipos de produtos, entre outras regras. Enfim, com as mudanças acontecidas no campo, com o ressurgimento do comércio e com o renascimento das cidades, parte do mundo europeu mudou drasticamente.
Nesse espaço não cabia mais o feudalismo, e este, aos poucos, foi acabando. Isso tudo não aconteceu do dia para a noite. Pelo contrário, como a maior parte das mudanças na história, foi um processo lento e gradual. No entanto, foram mudanças fortes e permanentes que determinaram novos rumos para a história. Então é isso, pessoal. Até a próxima!